Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Uma ótima semana a todos nós, semana livre de jogos, né? Infelizmente por um lado, felizmente porque o elenco terá semana para descansar, isso é importante também na recuperação dos principais jogadores, mas a gente sempre fica com saudade de ver o Grêmio. Próximo compromisso no domingo contra o Corinthians, fora de casa, e o Grêmio tem totais condições de vitória, porque inclusive tem uma boa notícia vinda de São Paulo. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o nosso rival completamente ferrado e vamos falar sobre Calef confirmando o craque mundial. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e também vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Primeiro ponto para a gente abordar aqui, o nosso rival está ferrado. E eu sei, muitos aqui vão colocar, a gente tem que cuidar do nosso time. Não, em meio à rivalidade, por favor, né? A maior rivalidade do mundo é o Grenal. Então é óbvio que em primeiro lugar a gente cuida do nosso time, que está muito bem, obrigado, pelo menos no recorte, né, mais recente a gente melhorou consideravelmente, uma grande vitória contra o Juventude pela soma dos 3 pontos, mas também uma atuação realmente muito boa, colocamos o adversário na roda, e ontem eu falei aqui, repito, muitos vão dizer, mas era o Juventude. Sempre tem os pessimistas, né? Sempre tem que ver a parte ruim do que está acontecendo. Gente, o Grêmio até ontem enfrentava dificuldades contra o Sport, nós perdemos em casa para o Lanterna. Nós apresentamos dificuldades para o CSA na Copa do Brasil, clubes fracos também na Sul-Americana. Nós tivemos muitas dificuldades. O Grêmio melhorou muito, gente. Nós sustentamos uma vitória em Minas contra o Galo, e ali o Galo ainda não estava na crise que se colocou depois. O Grêmio foi quem deu esse start para a crise do Galo. Nós conseguimos empatar com o Flamengo no Rio de Janeiro. Nós construímos boas vitórias em casa e coroamos com uma grande vitória, uma grande atuação diante do Juventude. Então, menos pessimismo e mais otimismo com o nosso Grêmio. As coisas estão melhorando e muito. Vamos em busca da pré-Libertadores. É difícil? Sim, é difícil. Depende de uma série de fatores, mas é possível. E a gente precisa acreditar. E se a gente acredita, a gente vai para o estádio. Se a gente vai para o estádio, a gente apoia e a gente ajuda o time a vencer. E ajudando o time a vencer, a gente fica mais perto desse objetivo. Contra o Corinthians é fora de casa. Lá é sempre difícil. Não tanto pelo Corinthians, né? Mas muito mais pela arbitragem. Eu estive lá em Itaquera nos últimos anos e o Grêmio sofreu muito com a arbitragem. Pô, aquele toque de mão, né, escancarado do Yuri Alberto nos tirou o Campeonato Brasileiro de 2023. Mas a gente tem condições de ganhar lá. E não tem como não olhar para o nosso rival, que perdeu de novo a segunda seguida, que não está ganhando nenhuma fora de casa, que está com muitas dificuldades e está perto da zona de rebaixamento. 4 pontinhos. E agora eles pegam o Galo, que está desesperado, embora tenha vencido na última rodada. Jogo no Beira-Rio, certamente muitos protestos, e a gente vai assistir de camarote esse cenário. E depois eles vão pegar o Vitória, confronto direto lá na Bahia, no Barradão. Então, vamos ficar atentos, porque eu ainda acredito também que o nosso rival possa ser rebaixado, se não, pelo menos um susto gigantesco eles vão tomar e, na verdade, já estão bem preocupados. Olha só, a boa notícia que vem de São Paulo é que o Corinthians, né, nosso próximo adversário, perdeu 3 jogadores do seu meio-campo. E todo mundo sabe, né, o óbvio, o meio-campo é o principal setor de um time de futebol. Talvez ele não tenha o setor, né, os principais jogadores, mas o meio-campo é quem fortalece o restante, né, quem faz a defesa ficar mais protegida, quem faz o ataque ser melhor abastecido, controla o jogo, é o meio-campo. E o Corinthians perdeu 3 meio-campistas. É claro que a gente vai precisar ter muito cuidado com outros jogadores, principalmente o Yuri Alberto, que o jogo é difícil. Mas essa, sem dúvida, é uma boa notícia vinda de São Paulo. E para fechar, a gente precisa falar sobre Paulo Calef, porque agora ele mudou o discurso. Aliás, o Paulo Calef, que fez um movimento bem interessante ontem na Arena, interessante para ele na campanha dele, né? Nós tivemos um pré-jogo muito movimentado com as eleições, né? Lá estava também o candidato Odorico Roman, entregando também muitos panfletos, né? Muitos papeizinhos com o nome da campanha, conversando com o torcedor, e ele estava lá com uma equipe muito grande, etc. Né? Mas o Calef conseguiu fazer um movimento diferente. Ele trouxe o Maicon, né?
Além do Derlei, dessa vez o Maicon, porque até então o Maicon estava ali aparecendo na foto, assim, ao lado do Calef. Agora o Maicon entrou de cabeça na campanha, né? O Capita está dentro da campanha do Calef, entregando braçadeiras de capitão lá para as pessoas. Então os dois lados se movimentando muito, né? E acho que foi sucesso essa movimentação, tanto para o Odorico quanto para o Calef. E nesse aspecto ficou para trás o Jorge Bastos, né? Que tem que entrar, se ele quer realmente ter alguma chance de ser presidente do Grêmio, ele precisa se movimentar. Ontem foi o último jogo em casa, gente. Ontem foi o último jogo em casa antes da eleição. E o candidato Jorge Bastos não se movimentou, pelo menos não como deveria, não fez barulho ontem. Não se tem praticamente nenhum registro de campanha feita por ele ontem no jogo do Grêmio. Ele acaba ficando para trás. Aliás, eu quero gravar um vídeo aqui falando sobre os projetos dele, mas são, pelo que vi por cima, não consegui ler detalhadamente, ainda farei isso para gravar um vídeo para vocês, nada impactante. Ele vai precisar de alguma forma impactar o torcedor para que a galera compre a ideia dele, né? Mas o Calef mudou o discurso. O Calef antes falava em uma negociação, com uma estrela mundial, com um craque, alguém maior que o Suárez para impactar, etc. Agora ele não fala mais em uma negociação. Agora ele confirma a chegada do craque mundial. Ele garante que o craque, que a estrela, será contratada pelo Grêmio caso ele seja eleito como presidente. Ele ainda não revela o nome. E esse nome é guardado a 7 chaves. Pouquíssimas pessoas do entorno dele sabem quem é esse nome. Mas lembrando aqui, mais uma vez, o que é o mais importante disso tudo. Que ele garante, essa é a grande novidade, ele garante a contratação. Se ele for eleito, esse craque vai chegar. Isso é o que ele garante, né? Não é eu que estou afirmando, evidentemente. Daqui a pouco pode ser um godô, né? Como a gente fala aí na gíria, né? Pode ser um golpe, não estou dizendo um golpe, né? Um golpe, vou me refazer, né? Claro que não é um golpe, mas o que acontece? Daqui a pouco ele pode não conseguir contratar. Daqui a pouco ele pode estar blefando no sentido de confirmar. Eu tenho certeza que o Calef tem o nome. Tenho certeza que o Calef tem o nome. Tenho certeza que ele tem uma negociação. Tenho certeza do otimismo dele. Mas ele confirmar a contratação, eu acho, e aí é uma leitura, não é uma informação, é uma leitura de que ele está um pouco preocupado. E por isso confirmando o nome e talvez antecipando algo que não esteja 100% certo. Mas essa é só uma leitura. Talvez esteja certo. A informação que ele traz é que está certo que o jogador virá para o Grêmio caso ele seja o presidente. Ele não disse que está contratado, mas ele disse que se ele for presidente, ele vai contratar. E quando eu falei golpe, né, evidente que não é um golpe, né, na linguagem, né, o que o torcedor vai entender. Né, o torcedor vai entender, porque aquilo que o Ribeiro Neto costuma dizer, às vezes mais importante do que é o que parece. Né? Não vai ser um golpe, caso ele não contrate, mas o torcedor vai entender como um golpe. Mesmo que ele tente explicar, mesmo que ele fale e traga narrativas, o torcedor vai entender mal. Então, se ele for eleito, ele vai ter que contratar de fato. E aí eu fico pensando, e o nome? Quando vai revelar o nome? Me parece que ele vai revelar o nome no momento mais estratégico possível. Né? Vai deixar passar o primeiro turno da eleição para ver se vai para o pátio. Indo para o pátio, ele vai escolher o melhor momento, o melhor dia para soltar a informação, revelar o nome. Certamente será uma bomba, né, se for de fato um nome impactante. Porque esse nome pode fazer ele ganhar ou perder a eleição. Se for realmente um nome estrondoso, pode, como ele disse, terminar a eleição. Agora, se for um nome que não anime o torcedor, pode gerar uma frustração e aí ele perca a eleição por conta disso. O Odorico tá na boa, tá esperando, tá fazendo campanha. Por enquanto, pelo que tenho visto nas enquetes, um equilíbrio muito grande entre Odorico e Calef. E o Jorge Bastos, Jorge Bastos precisa aparecer imediatamente se quer ter alguma chance de ganhar a eleição. Beleza? O conteúdo tem a força de Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. Fica em Torres, na mais bela praia gaúcha. Crepe do Alemão é tradição, muitos anos em Torres. Quem vai lá conhece. Se tu não conhece ainda, vai conhecer. Mesmo que tu não vá em Torres, vai passar perto ou vai numa praia próxima, vai lá conhecer o Crepe do Alemão. Várias opções, salgados e doces, tradição, praia que é a melhor, a mais bela. Torres, na Avenida Beira Mar, o telefone da teleentrega está na tela, Crepe do Alemão. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e também deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.